Sua empresa dá lucro? Esta pergunta pode parecer um pouco esquisita em um primeiro momento, mas na realidade, do dia a dia de uma empresa, é comum que alguns conceitos causem confusões de entendimento. Você sabe a diferença entre lucro e faturamento? Essas duas palavras têm significados bastante diferentes e é fundamental entender suas particularidades. Imagine que você tem uma empresa prestadora de serviços que faz instalação e manutenção de ar-condicionado. Ao final do mês, todas as notas contabilizadas, pagas pelos seus clientes, entram na lista de controle do faturamento. Ou seja, é todo o dinheiro que entrou na empresa proveniente da prestação de serviços realizados, porém, sem serem deduzidos nenhum tipo de desconto, como impostos, por exemplo. Identificar os valores do faturamento médio e também dos gastos e custos da empresa é essencial para manter as contas equilibradas. Afinal, nada adiantará ter um faturamento alto se os gastos também são expressivos. Por isso, é importante que o gestor entenda bem o conceito, faça um controle permanente e sempre esteja em busca de melhorar a performance financeira da empresa. Uma responsabilidade dos gestores de pequenas, médias e microempresas é fazer a declaração anual do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. No caso de empresas que são optantes do regime de tributação conhecido como Simples Nacional, a declaração deve constar as informações sobre o faturamento bruto anual do negócio. Voltando ao cenário do empresário, controlar o faturamento é uma obrigação para garantir que a declaração não tenha nenhum tipo de erro. Inclusive, é importante estar atento ao fato de que, antes de declarar o IRPJ, todos os impostos devidos devem ter sido pagos, como encargos do INSS, do FGTS, do ICMS e do ISS. Existem dois tipos de faturamentos que devem ser considerados mensalmente: faturamento bruto e faturamento líquido. Como faturamento bruto, são considerados todos os valores obtidos pela empresa por meio da comercialização de produtos, bens ou serviços. Já para encontrar o valor do faturamento líquido, é preciso considerar o faturamento bruto e extrair os encargos que incidem na prestação do serviço ou da venda dos produtos. Todo esse controle deve ser feito mensalmente, sendo que ao final de cada ano se obtém uma planilha geral do faturamento anual. De forma geral, a fórmula do lucro é faturamento menos despesas igual a lucro. Os custos que devem ser subtraídos do faturamento para se chegar ao lucro são bem variados, pois estão relacionados ao pagamento de salários e fornecedores, custos de produção, pagamento de impostos e despesas de marketing, por exemplo. Ao final, todo o valor que sobrar após todos esses descontos pode ser considerado como lucro ou o dinheiro real disponível para a empresa utilizar. Além disso, o conceito de lucro também está dividido em dois grupos: lucro bruto e lucro líquido. Para se chegar ao lucro bruto, é preciso somar todas as receitas da empresa em um determinado período e, posteriormente, subtrair todos os gastos de produção ou de execução dos serviços prestados. Por exemplo, em uma empresa que produz algo para vender, os gastos de produção são aqueles que correspondem à compra de matéria-prima, por exemplo. Por sua vez, o lucro líquido considera outras variáveis, pois, para se chegar ao valor final, é preciso descontar custos fixos e determinadas tributações do lucro bruto. Cada tipo de empresa, de acordo com seu faturamento, sofre um tipo de tributação específica. Porém, quando a empresa opta por um sistema tributário, é preciso ter cautela e atenção, tanto para não se pagar menos, quanto também para não se pagar mais do que é devido. Entre os principais tipos de tributação relacionados ao lucro da empresa estão os seguintes: lucro real, que é o tipo de tributação mais indicado para empresas como financeiras, bancos e sociedade de créditos, por exemplo. Os impostos são calculados a partir do faturamento mensal ou mesmo trimestral do negócio. Depois tem o lucro presumido.
Esse tipo de tributação foi criado para simplificar o sistema e é voltado para empresas que têm faturamento anual abaixo de 78 milhões de reais. Por fim, a gente tem o Simples Nacional, que pequenas e microempresas utilizam esse regime tributário, criado para diminuir a burocracia para esses negócios. De forma geral, o limite da receita bruta que se enquadra nesse regime é de 4,8 milhões de reais.